esse trabalho, que hoje é um trabalho extremamente poderoso, sobre ajudar as pessoas a desenvolver a saúde dos olhos, a saúde visual. Mas ó, Deus foi muito bom comigo, porque transformou uma dificuldade minha numa bênção, porque eu nasci com a visão normal, e quando eu tinha 5 anos eu tive uma meningite, e fui parar no hospital, fiquei uma semana internado, foi bem difícil para minha família. Saí de lá com um problema de visão, e tinha hipermetropia, astigmatismo, e o que mais me incomodava era a tensão que eu tinha nos olhos e o estrabismo, que é o olho com desvio. Se você tem estrabismo, tá aqui me ouvindo, você sabe o quanto isso é desagradável, você não conseguir olhar muito bem no rosto das pessoas, tirar foto, enfim, é muito complicado. Eu usei tampão por muitos anos, e isso era difícil na escola, sofria muito bullying na escola, tive uma dificuldade grande. E quando eu era adolescente, eu simplesmente não queria usar óculos, porque eu queria, né, estar mais bonita, com os namoradinhos e tal, e eu ficava sem. Só que eu não sabia relaxar os meus olhos, então eu simplesmente tentava ficar sem, não enxergava direito nada e vivia com dor de cabeça. Então eu lembro da minha adolescência, da minha fase adulta, com sérias crises de enxaqueca, de ficar num quarto escuro o dia inteiro. Naquela época eu não tinha tanta clareza como eu tenho hoje, que estava muito relacionada ao uso que eu fazia dos meus olhos. Né? Tentava, a alimentação já também não era tão boa, época da faculdade estressada também, com muita coisa, faculdade federal exige muita gente e tal. Fazia um caminho de carro de uma cidade a outra, e eu lembro que eu tinha muita sensibilidade à luz, então eu tentava usar o óculos de grau e por cima o óculos de sol, e a minha relação com os meus próprios olhos era péssima, assim, eu não conseguia aceitar o meu próprio problema, eu não sabia como resolver, e isso impactava na minha vida social, impactava na minha saúde como um todo. E num dia que eu estava na Faculdade Federal de São Carlos, eu vi uma palestra de um ucraniano falando sobre um método de melhora natural da visão. E eu falei, poxa vida, será que isso existe? Né? Nunca ninguém me contou, como é que eu não sabia que isso existia antes? E comecei a pesquisar sobre o assunto. Naquela palestra mesmo, eu já comecei a sentir os meus olhos tão relaxados, e eu tinha uma relação com a luminosidade terrível, assim, eu tinha coleção de óculos escuros no carro, em casa, era muito difícil para mim, era o que mais me causava dor de cabeça, inclusive. E eu comecei não, porque a luz do sol é maravilhosa. Eu falava, sim, eu detesto a luz do sol, não me faz ficar no sol. E eu comecei a ir para o sol, porque um dos exercícios que a gente usa muito é a questão do sol. E ele falando sobre o método, sobre essa questão dos exercícios que vem do oftalmologista, o método Bates, eu comecei a entender, comecei a pesquisar. Eu muito cética na época. Né, fazia uma faculdade federal e tinha muito aquela relação com pesquisa, eu já fazia iniciação científica, então para mim aquilo não fazia sentido. Só que eu comecei a experimentar, eu comecei a ver em mim mesma que as coisas estavam, que existia uma luz no fim do túnel. Eu sei, meus alunos usam a mesma expressão e eu me identifico muito. Parecia uma luz do fim do túnel. Um problema aqui, eu não podia fazer cirurgia, porque meu astigmatismo era muito alto, não tinha cirurgia para mim. Eu não conseguia usar lente de contato. Por quê? Porque o astigmatismo era muito alto, eu expulsava a lente de contato. E eu não tinha o que fazer. Então, o óculos ia aumentando o grau a cada ano, a minha sensibilidade à luz era terrível, eu não queria usar o óculos ao mesmo tempo, mas também precisava enxergar, então não tinha saída. Para mim era uma, não tenho o que fazer para você. Então, não tinha uma luz no fim do túnel. Mas quando eu comecei a praticar, eu falei, nossa, existe uma luz no fim do túnel. Comecei a fazer os exercícios para mim, mas ao mesmo tempo, o que eu pensei naquela época? Gente, se eu conseguir, aqui na faculdade, aplicar esses exercícios nas outras pessoas e elas tiverem resultado, olha que maravilha. Como que esse método não é conhecido? Como que as pessoas não sabem que isso acontece? Por quê? Não é? E aí comecei a aplicar na faculdade. A gente abriu um projeto de pesquisa e eu comecei a aplicar os exercícios visuais nos pacientes lá da universidade, pelo SUS, pelo hospital universitário lá na universidade. E começaram a aparecer os casos maravilhosos de sucesso. Só uma curiosidade, eu fui procurar o meu livro do método Bates, não achei, não estava no lugar. Faz quantos anos que esse método já existe no mundo? Esse método é centenário. É isso, né? É centenário. As pessoas falam, nossa, a Tatiana trouxe, mas não, gente, não inventei nada. Só organizei melhor as coisas, ensinei as pessoas a colocarem na rotina, mas esse método é centenário. Eu falava, como que ninguém conhece isso? E comecei a tomar como missão divulgar isso para o maior número de pessoas que eu pudesse.
E quando me formei na faculdade, eu fui para os Estados Unidos para fazer um treinamento no método, voltei a abrir meu consultório e comecei a me dedicar a isso. Meu mestrado, eu comecei a me dedicar. Aí eu descobri em mim uma paixão muito grande por essa questão visual. Como que as pessoas poderiam melhorar a visão? Enquanto as minhas colegas, terapeutas ocupacionais, faziam um trabalho que era louvável, mas faziam um trabalho de adaptar a pessoa àquele problema, eu queria melhorar a visão dela. Chegava alguém com baixa visão para mim, eu falava, tá ótimo, eu vou te encaminhar uma TO para você adaptar como é que você se locomove, como é que você vê as horas, como é que você come, mas é o seguinte, existe um método de melhora natural da visão. Você quer que eu te ensine? Quer praticar isso? E aí a gente começava a praticar e as pessoas começaram a melhorar muito. Muito, muito. E aí era um paciente atrás do outro que tinha resultados maravilhosos. Era uma pessoa com glaucoma que conseguiu baixar a pressão. Era uma pessoa que não enxergava, uma garotinha que não enxergava a lousa e que já estava fadada a não conseguir dirigir, a recuperar a visão 3D. Eram casos de cirurgia marcada de catarata, que depois de alguns meses conseguia recuperar a visão, a ponto do médico falar assim, olha, não sei o que aconteceu com você, mas continua fazendo porque você está melhorando. E isso foi a melhora das outras pessoas foi um fogo maior ainda para mim do que a minha própria melhora que já estava acontecendo também. Então foram as duas coisas juntas. E aí, depois eu estou no consultório, comecei a atender desde 2004, eu vou fazer 16 anos. Hoje não tenho mais o consultório porque a gente trabalha com os treinamentos online. Eu tenho ajudado as pessoas por meio da internet, por isso que vocês me veem aqui, veem no Instagram. E depois de 2014, eu fui para a internet, comecei a lançar como você consegue fazer esse treinamento em casa, sem precisar ir necessariamente ao consultório. E hoje, graças a Deus, são mais de 25 mil alunos Olhos de Águia no mundo inteiro, no Brasil, em língua espanhola, em inglês. E eu tenho conseguido expandir, levantar essa bandeira e levar isso para o mundo todo, graças a Deus. E desses 25